Calma, calma. Você provavelmente entrou nesse vídeo sedento para discutir comigo, achando que eu fosse humilhar esse último episódio de Solo Leveling, igual certas pessoas estão fazendo no X. Mas não vai ser assim, até porque realmente, uma pessoa dizer que um episódio com nível altíssimo de produção e uma excelente OST é ruim, não faz muito sentido na minha cabeça. Mas, o que eu vou trazer aqui são alguns pontos que me deixaram muito decepcionados com esse episódio. Em primeiro lugar, algo que eu acho que é mais culpa minha do que do episódio em si, foi que o hype em torno desse episódio estava absurdo, e eu me deixei levar. Vários youtubers que eu acompanho dizendo que provavelmente seria o ponto alto do anime até agora, e que seria inesquecível para qualquer fã de anime. Eu, como não consumi o mangá, nem tinha nenhuma informação sobre a obra em si, fui realmente acreditando que seria uma das melhores coisas que eu veria nessa década. Só que a régua estava muito alta depois desse último episódio de Orb, que inclusive é um anime muito bom, recomendo todos vocês assistirem. A produção não é do nível Solo Leveling, mas para um anime histórico, é uma produção muito boa. O episódio de Solo Leveling foi ruim? Não, longe disso. Só que o episódio 23 foi muito, anos-luz melhor do que esse na minha opinião. A primeira aparição do Beru na frente do Sankiese foi, com certeza, a melhor cena do anime pra mim. Lá tivemos a trilha sonora de quando Jinwoo quase teve sua morte, no episódio 6, e aprendeu realmente como sua habilidade funcionava. Essa trilha sonora fez muito sentido nessa cena. Você, assistindo esse anime, deve se sentir muito que está assistindo Attack on Titan. Até porque o compositor é o mesmo, Hiroyuki Sawano, que costuma colocar muitas músicas em alemão, ou até mesmo em inglês. No episódio 6, os Zankiese eram como os inimigos do Jinwoo naquela raid, e o Beru era o próprio Jinwoo. Os Zankieses não ofereciam perigo nenhum para a formiga. Finalmente, nosso protagonista teria um adversário forte. Finalmente, veríamos ele no limite. Bom, era isso que eu pensava, porém não foi o que aconteceu. Voltando ao episódio 24, começamos com ele trocando de lugar com as sombras, depois de esperar todo mundo quase morrer. Tudo bem, é um artifício do autor para mostrar como o Beru é forte, e acabaria com a nação toda caso quisesse. E, em contrapartida, isso eleva nossas expectativas no Jinwoo. Uou, como ele é forte, ele poderia acabar com todos os Zankiese em um segundo se quisesse, igual o Beru. Mas não fez muito sentido na minha cabeça ele nem ao menos mandar as sombras protegerem os Zankiese. Pelo menos o healer ou o fotógrafo, sei lá, eu sei que o fotógrafo não morreu. E também, por que ele não trocou de lugar com as sombras quando a formiga apareceu? E é que eu duvido muito que as sombras não conseguiriam sentir a aura do inimigo. E não faria sentido a habilidade estar em cooldown ainda. Mas tudo bem, vamos relevar, já que deve ter sido algo que o autor utilizou para demonstrar a força verdadeira do Beru, mesmo ele já tendo acabado com vários Zankiese do lado de fora. Tirando a parte textual mesmo, a cena foi sensacional. A aura que sentimos quando ele entra e vê que a rainha está morta, a forma com que ele destrói cada um dos Zankiese no episódio 23 é realmente chocante. Ele é um personagem que assustou qualquer um que assistiu a cena. Acho que por isso, a luta contra o Jinwoo pra mim foi tão decepcionante. Já que alguns episódios atrás, ele havia lutado contra o monarca demoníaco, e essa luta foi muito mais disputada. Pelo que nos foi mostrado, não é o Beru que é mais fraco que o monarca, mas sim o Jinwoo que evoluiu absurdamente num espaço de 6 episódios. Isso pra mim não é legal. O anime onde já sabemos desde o início que o protagonista é overpower e apelão, como Sakamoto desde essa mesma temporada, é uma coisa, mas essa premissa do protagonista ir evoluindo abre margem para muito furo de roteiro e conveniência. O que eu mais fiquei me questionando na hora foi porque ele não usou as sombras para testar a força do Beru primeiro. Acredito que o Igris e mais alguma sombra média dele conseguiriam acabar com o Beru, e, com isso, ele teria todo o tempo do mundo para levar a Chá para o hospital. Fora que, do nada, no meio da sua batalha com o Beru, ele aprendeu uma habilidade extremamente apelona que serviria muito para aquela batalha quando estava prestes a morrer. Não é uma evolução gradual e coerente, o que pra mim não é muito legal. Mas também não tira o mérito da luta em si. As coreografias, a direção e os animadores estão de parabéns, porque meu amigo, depois da transformação do Beru com a trilha sonora do Sawano ali de fundo, que por sinal estava em alemão, isso me remeteu muito a Attack on Titan e Kill la Kill, realmente foi o ponto alto do episódio. Me parece que a equipe de produção desse episódio foi a maior de todo o anime, e não é de se espantar. Com certeza de se assistir foi uma luta nota 10. Uma coisa que eu sempre diferencio é meu gosto pessoal de execução e de como foi feito o episódio. Eu vejo muita gente por aí falando que o anime é overrated ou que é o melhor anime da década. E, sinceramente, pra mim tanto faz. Cada um tem seu próprio gosto. O fato é que a execução em mídia audiovisual é inegavelmente muito boa. Porém, em contrapartida, pra mim, o roteiro é muito fraco. Eu queria ver mais da Chá, queria ver mais do presidente, mais da dungeon de 100 andares que o Jinwoo tanto explorou e conseguiu o elixir da vida, que inclusive não teve nenhum impacto pra mim. Na cena que ele acorda a mãe dele, eu fiquei triste porque a construção do episódio foi realmente muito boa, mas textualmente, tanto faz.
ele lá na torre quase não teve nenhum desafio. E isso é algo que eu gostaria de conversar com vocês, fãs da obra. Vocês realmente acham bom ele simplesmente num episódio estar no andar 90 e no outro no andar 100? Na minha cabeça, isso não faz o mínimo sentido. Além da gente perder todo o desenvolvimento do personagem, também perdemos novos inimigos potencialmente bons. Fora que isso abre margem para do nada aparecer uma nova sombra pro Jinwoo e o anime só falar: ah, vocês não viram, mas ele derrotou esse cara aqui no andar 94, por isso, só mostrando pra vocês agora. Eu esperava muito mais do Beru como inimigo. Ele tentando correr do Jinwoo, em vez de só se sacrificar igual as outras formigas estavam fazendo, elas, que no caso são nitidamente formigas mais fracas, foi muito patético pra mim. E, quanto ao roteiro, bom, pra quem já conhece o anime também, estamos no episódio 24, não no 2. A história é isso aí mesmo, o Jinwoo evoluindo e evoluindo sem muito foco nos personagens secundários, o que não é exatamente algo ruim, é o que é. No final, vai ser um anime prazeroso de se assistir, pois a produção consegue elevar ao máximo essas cenas, seja de drama ou de ação. Eu com certeza continuarei assistindo e estou curioso para saber o que vai acontecer no próximo episódio. Então, não tem como eu estar achando um anime ruim. Se você discorda de algo, ou até mesmo tem alguma informação do manhwa sobre algum dos pontos que citei, me conta aí, pois eu não li o manhwa. Então, gostaria de saber se a progressão lá, principalmente na torre, foi mais lenta, mas a produção do anime está de parabéns. Não à toa o episódio com mais likes na Crunchyroll. E provavelmente o próximo ainda irá superar esse.